Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre o Ano Nu, que é um romance do Boris Pioniak que faz parte da coleção Narrativas da Revolução, que por sua vez integra a coleção Leste da editora 34. O objetivo dessa Narrativas da Revolução é trazer ao público brasileiro 5 obras que foram produzidas no período imediatamente posterior à Revolução Russa de 1917, e dentre as obras escolhidas a comporem essa coleção, o Ano Nu é a mais antiga, tendo sido publicado lá em 1922. A minha intenção para com as obras dessa série aqui de Narrativas da Revolução é lê-las a partir de um arcabouço teórico que eu acabei mobilizando de maneira didática ou de maneira superficial, depende do ponto de vista, em um vídeo cujo link vai estar lá embaixo, que é aquele meu vídeo em que eu divido a produção literária produzida ao longo do século XX na União Soviética em 3 grandes momentos. Caso você não tenha visto aquele vídeo, e como só ia acontecer nesse tipo de ocasião, sugiro que você o faça antes de prosseguir com esse, ainda que reconheça que depois de fazer esse movimento você deve se perguntar aí, imagino eu, não é? Como é que a gente pode estabelecer a leitura de um romance como esse, uma vez que naquele meu vídeo eu não dei muita ênfase às obras que dialogavam de maneira mais direta com as vanguardas. Isso porque, como eu disse naquele meu vídeo, a questão que acabou, enfim, se sobressaindo nas artes de maneira geral e na literatura de maneira particular, eram todas questões ligadas ao campo político, ao campo social, e, portanto, questões voltadas mais à estética acabaram ficando um pouco de lado, pelo menos em alguns grupos, né? Lembra lá que nós sempre temos o grande exemplo do Mayakovsky, que é um dos grandes, enfim, nomes quando nós pensamos em literatura de vanguarda, mas ele e alguns outros são casos em específico. Mas acontece o seguinte, em Ano Nu, o Boris Pioniak, ele se utiliza de uma linguagem, bem como de uma estrutura, que estão ligadas a uma literatura de vanguarda que então se produzia, só que o autor faz isso sem deixar de lado o tema da efervescência política e cultural que atingiu a Rússia depois da Revolução de 1917. E sobre essa linguagem vanguardista, ela vai se articular aqui ao longo do romance a partir de algo que aqui é referido como sendo prosa ornamental, isso é, uma prosa cheia de ambiguidades, cheia de arcaísmos, de onomatopeias, de intertextualidades, de marcas de oralidade, de retomada de elementos culturais e da tradição popular, cheia de elementos simbólicos e por aí vai. Tudo isso se alia muito bem aos cortes rápidos e às várias mudanças na perspectiva narrativa que a gente vai encontrando ao longo do romance. E essa união entre esses dois fatores acaba gerando uma linguagem absolutamente cinematográfica que é ressaltada aqui no texto que faz às vezes de pós-fácil a esta minha edição. E essa linguagem cinematográfica ajuda muito bem no efeito de concisão que essas narrativas da Revolução deveriam ter, já que elas demandavam uma agilidade não apenas em sua produção, mas também em sua circulação e consumo, já que elas eram distribuídas, na maioria das vezes, principalmente através de jornais e de folhetos que eram, enfim, distribuídos durante reuniões políticas e coisas do tipo. Então, antes de falar do romance em si, eu acho interessante fazer a leitura aqui de um trecho do pós-fácil que está na página 247, e eu vou, nesse primeiro momento do vídeo, retomar bastante esse texto de pós-fácil, porque me parece que ele é extremamente elucidativo para poder, enfim, lançar algumas luzes em alguns elementos que podem ter ficado, enfim, um pouco obscuros ao longo da leitura. E na página 247, o autor, que é o Jorge Nivá, ou algo do tipo, diz o seguinte sobre a obra do Pioniak como um todo. O universo de Pioniak é caótico e apsicológico. A vida reduzida a uma enumeração de atos como gritos, assassinatos, trabalho e coitos. Toda a arte de Pioniak, assim como o cinema de sua época, e o autor aqui dá como um dos exemplos o cinema de Eisenstein, que é um dos grandes diretores da época,
Toda a arte de Pioniak, então, consiste em uma montagem de materiais esparsos. Ou seja, trata-se aqui de um autor de uma radicalidade estética que se liga muito bem àquela realidade que era caleidoscópica, fragmentária e caótica que se seguiu à Revolução Russa. E como a ideia aqui é retratar uma realidade absolutamente vertiginosa, o texto acaba adquirindo todas essas características que eu fui enumerando. Então, é um texto caleidoscópico, fragmentário, caótico e vertiginoso para poder, enfim, dar conta de expressar toda e de representar, evidentemente, toda aquela realidade russa do período em que ele foi escrito. E o que garante a unidade a toda essa colagem literária que nós acompanhamos aqui ao longo do romance é, primeiro, o uso de refrões, ou seja, de elementos que se repetem ao longo de toda a narrativa. Segundo, uma estrutura paralelística que vai se consolidando conforme o texto avança. E terceiro, e talvez mais importante, a construção de uma circularidade cíclica ao romance, seguindo o ritmo dos ciclos da natureza. Então, por exemplo, você tem aqui claramente um período do plantio e o período da colheita. Você tem aqui períodos vários ao longo do texto, né? A organização desses capítulos segue mais ou menos a lógica da organização das estações do ano, ou do processo de crescimento de alguns animais e por aí vai. Isso acaba, essa ideia de reproduzir textualmente algo que é muito próximo da ordem da natureza, isso se alia muito bem à visão que o próprio Boris Pioniak tinha sobre a Revolução, que vai ser retratada aqui como uma nevasca, ou seja, como uma verdadeira força da natureza que por vezes pode ser absolutamente destrutiva. E daí, sobre essa visão que o autor tinha quanto à Revolução, na página 248 e na página 250, é dito que fazem parte, enfim, do texto do pós-fácil, é dito o seguinte: a Revolução Bolchevique é para Pioniak um retorno à barbárie sadia, à violência da horda nômade. Uma torrente de sangue, de suor e de brutalidade agita as profundezas do país, enquanto a crosta, as cidades, racha de modo sinistro por todos os lados. Assim há o Pioniak que fragmenta a realidade a ponto de torná-la irreconhecível, colecionando tira de jornais, cartazes, citações de crônicas antigas e, estilisticamente falando, arcaísmos, dialetismos e onomatopeias. Para Trotsky, e isso está escrito um pouco mais abaixo, Pioniak só apreende a revolução pela periferia, pelos fundos, nos vilarejos e, sobretudo, nas cidades de província. Sua revolução é a do pequeno burgo. E daí na página 250 é dito: a revolução, para este autor, é o retorno da fera alegre e vigorosa que surge da estepe e das profundezas nômades, e daí o texto avança. Ou seja, para o Pioniak, a revolução é algo ligado ao próprio povo e não a um sistema social que foi se consolidando ao longo dos anos. Ainda na página 248 existe um outro trecho que me parece significativo quanto a isso, em que é dito o seguinte: Pioniak era no fundo um bolchevique não marxista, um porta-voz do povo não proletário. A luta de classes não o interessava. Tendo dito isso, então, né, tendo, enfim, entendido um pouco panoramicamente como que funciona a relação deste autor com os ideais revolucionários e etc., não é de se surpreender que as ações aqui em O Ano Nu tenham lugar não em São Petersburgo, não em Moscou, mas sim em um vilarejo que fica ali margeando as estepes, bem perdido nos grotões da Rússia. Diante deste cenário, é claro que o livro vai tratar muito mais, não dos proletários, mas sim dos camponeses, porque é entre eles que estava a verdadeira revolução, segundo a ideia estética e, enfim, os ideais ideológicos mesmo, os ideais ideológicos do Boris Pioniak. Então, aqui neste romance, nós já temos um dado extremamente interessante, postas todas essas coisas que eu acabei de comentar com vocês, que é o seguinte:
Esse é um romance que trata diretamente da Revolução ao representar os efeitos que ela teve em uma realidade completamente rural. Portanto, trata-se aqui de um romance que acompanha a articulação de um movimento popular que acontece ali entre os camponeses, ao mesmo tempo em que retrata também, ou melhor dizendo, em que representa também o declínio da aristocracia rural daquele mesmo vilarejo. Por conta disso tudo, me parece que esse daqui é um romance sui generis, quando nós pensamos, enfim, nas obras que estavam sendo produzidas neste período, e talvez seja por conta disso que o Pioniak tenha conseguido se aproximar das vanguardas, mesmo que mantendo um tema muito mais ligado aos ideais do Partido Comunista e etc e tal. Porque trata-se de um romance absolutamente diferente daqueles outros que nós acompanhamos neste mesmo período, como por exemplo lá O Mestre e a Margarida, que também foi escrito ali pouco tempo depois da Revolução, né? Ou melhor dizendo, no período posterior à Revolução, mas tem como ambiente principal a cidade. Aqui nós não temos isso. Só para dizer para vocês que O Mestre e Margarida já tem vídeo aqui no canal, o link vai estar lá embaixo, evidentemente. Então aqui nós não temos em momento algum esses personagens circulando por ambientes urbanos. Todas as ações do romance se limitam mesmo, pelo menos pelo que eu posso me lembrar, se limitam mesmo ao espaço rural. E daí, para poder tratar de todo esse movimento que compreende a ascensão de movimentos populares entre ali os camponeses e o declínio da aristocracia rural aqui, deste lugarejo em que se passam as ações do romance, o Boris Pioniak acaba criando vários núcleos narrativos, e isso se adequa muito bem a todo o sistema literário que então se produzia, que era um sistema literário muito pautado por ideologias voltadas, enfim, ao Partido Comunista. Porque se a ideia é que o personagem central dessas narrativas deveria ser o próprio povo, não faz sentido, não é possível ter um único indivíduo que se sobressaia sobre os demais. Então, a partir dessa perspectiva, não é que é uma perspectiva absolutamente populista, digamos assim, em termos mais genéricos, a partir dessa perspectiva, então, é que se criam esses vários núcleos narrativos com os quais nós vamos entrando em contato aqui. E não sei quanto a vocês aí que leram o romance também, mas me parece que dentre esses vários núcleos, 5 acabam ganhando um pouco mais de destaque. No primeiro deles, daí agora eu vou colar, porque eu li este livro aqui acho que em janeiro ou alguma coisa do tipo, então pode ser que eu acabe me esquecendo de alguns detalhes aqui. Então, no primeiro destes núcleos, nós vamos acompanhar ali a decadência da família Ordini, ou algo do tipo, que é a grande representante da nobreza, grande representante dessa aristocracia rural. E nesse núcleo se sobressai a questão da destruição do passado e da preservação da memória. E outra coisa muito interessante sobre este primeiro núcleo é que aqui nele nós vamos acompanhando a dissolução dos laços que ligam os membros dessa família nobre, seguindo o mesmo ritmo da consolidação deste movimento popular entre os camponeses. Então foi como eu falei para vocês, existe aqui uma época do plantio e uma época ali, enfim, da colheita, uma época de plantar e uma época de ceifar. E isso se reflete mesmo nessa diferença entre esse movimento popular e essa aristocracia em queda vertiginosa, diga-se de passagem. Outro núcleo narrativo diz respeito a 3 irmãos cujos laços familiares também vão se dissolvendo, só que existe nesse segundo núcleo toda uma ideia de ruína como forma de preservar o passado, porque existe aqui um sujeito dentro desse mesmo núcleo registrando todo esse fracasso familiar. E essa ideia da ruína como representação, ou melhor dizendo, como reminiscência, como resto do passado, é absolutamente significativo quando nós pensamos naqueles ideais revolucionários que diziam respeito a justamente o que? Vamos destruir o passado e olhar sempre para o futuro. Pois é, o que o Pioniak mostra com esse segundo núcleo é que não é possível destruir totalmente o passado, sempre vai sobrar
alguma coisa dele, e esta sobra é que vai, enfim, digamos, acabar mobilizando este segundo núcleo narrativo. No terceiro núcleo narrativo, nós vamos acompanhando aqui um grupo de bolcheviques que instala uma base militar ali, ou algo do tipo, em um mosteiro abandonado nesta vila aqui, e só pelo fato de nós termos aqui um mosteiro abandonado, já fica evidente toda aquela questão de como a religiosidade era tratada na Rússia, enfim, durante o período da União Soviética. E neste núcleo fica claro então que este grupo de bolcheviques representa muito mais o caos do que a revolução. Tanto é assim que, em um dado momento, próximo do fim aqui do romance, esse mosteiro acaba pegando fogo, só que enquanto isso acontece, o movimento que emanou daquela própria comunidade rural aqui desse vilarejo continua firme, forte e indestrutível, voltando em toda aquela ideia de que a verdadeira revolução é algo ligado aos grotões da Rússia, é algo ligado ao camponês, ao mujik, enfim. E esse incêndio desse mosteiro, ele é representado alegoricamente pela imagem de galos vermelhos, que é um elemento que vai, enfim, funcionar como refrão ao longo da narrativa, ou seja, ele vai se repetir inúmeras vezes ao longo de todo o romance. Pois bem, o próximo núcleo narrativo construído aqui pelo Boris Pelniak, né, o quarto núcleo narrativo, é aquele que trata de um sujeito chamado Zilotov, ou algo muito próximo disso. E esse sujeito é uma coisa muito engraçada porque ele passa grande parte do romance tentando se envolver com magia negra, não com magia negra, mas com rituais pagãos, com rituais muito mais ligados à ideia da preservação de tradições populares que resistem ao esquecimento, assim como aquelas ruínas que continuam, enfim, marcando que houve um passado e que esse passado continuará sendo lembrado. E o quinto e último núcleo narrativo criado pelo Boris Pelniak aqui em O Ano Nu é aquele que trata do relacionamento entre o Leitz, que é um sujeito que tem a língua presa, e eu vou voltar a esse tópico daqui a pouco, e a Olga, que é membro de um grupo de espionagem que depois daria origem ali à KGB, e isso traz toda uma questão política mais posta de maneira mais explícita ao longo do romance. Como eu falei para vocês, o Leitz é um sujeito que tem a língua presa, e conforme esse personagem vai se comunicando com os outros, o texto ele vai se modificando para poder mostrar ao leitor essa deficiência deste personagem, e isso é uma coisa muito interessante porque é nas falas do Leitz que fica mais evidente a manipulação de linguagem proposta aqui pelo Boris Pelniak, e além disso, conforme esse personagem vai se comunicando, a gente percebe que essas falas dele interferem no ritmo da narrativa, e isso é absolutamente simbólico quando nós pensamos ali no confronto entre o individual e o coletivo, que é algo muito interessante de se pensar a partir dessas narrativas da Revolução aqui. Então veja que sempre existe um movimento oscilante, um movimento pendular aqui ao longo deste romance. E esse movimento oscila entre o novo e anárquico, que é ligado aos ideais revolucionários, e o antigo, que resiste graças à articulação do próprio povo. E sobre isso existe aqui, enfim, um momento na página 126 do romance que me parece absolutamente significativo quando nós pensamos em como o Boris Pelniak escolhe retratar a realidade russa daquele período. É dito o seguinte: olhe ao redor. Agora na Rússia acontece uma fábula. É o povo quem cria essa fábula. É o povo quem cria a revolução. A revolução começou como uma fábula. Por acaso a fome não é digna de uma fábula? A morte não é digna de uma fábula? E daí o texto continua. Então veja que, apesar de possuir um caráter absolutamente crítico em alguns momentos, esse daqui é um texto que ele também se adequa, ele se liga muito aos ideais do Partido Comunista, porque existe aqui todo um processo de demonstrar como a revolução
pode partir do povo, como que a revolução se liga a algo que era necessário para que a Rússia pudesse, enfim, ser de fato dos russos e não dos czares. Então, é um texto que me chamou bastante atenção e eu gostaria muito de terminar este vídeo lendo aqui uma das epígrafes do romance, que diz o seguinte: os nascidos em tempos indistintos de seu caminho não se lembram. Nós, filhos dos anos terríveis da Rússia, não temos força para nos esquecer de nada. Então veja que aqui, desde a epígrafe, nós já temos essa ideia de uma memória que persiste graças ao movimento político, graças ao momento histórico em que esses sujeitos aqui vivem, e isso me parece absolutamente significativo até os dias de hoje, sobretudo para nós aqui brasileiros de 2019, não é verdade? Enfim, fica aqui a minha recomendação forte para que você leia esse romance. Não é um romance muito fácil, como eu falei para vocês, ele é um romance absolutamente experimental, então isso requer um pouco mais de atenção do leitor, mas acredito eu que você deve lê-lo mesmo assim. Lembre-se sempre de que se trata apenas de mais um romance, então não tenha medo de, enfim, pegá-lo à unha, certo? É isso então. O próximo livro que eu vou comentar aqui dentro dessa série será o Viagem Sentimental, do Viktor Shklovsky, ou algo do tipo, que é muito mais conhecido pelo seu trabalho como crítico literário, pelo menos aqui no Brasil. Ele era ligado ali ao formalismo russo. E eu resolvi fazer o vídeo sobre este livro aqui, uma vez porque eu já li, é claro, mas também porque ele é o segundo livro mais antigo dentro dessa série de narrativas da Revolução, e daí, conforme o ano for passando, eu vou lendo algumas outras coisas dessa coleção e deste período histórico ali da União Soviética, certo? É isso então, vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar este livro, e daí com isso, comprando pelo link, você me ajuda e todo mundo fica feliz. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, inscreva-se também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!